Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a 14ª live do programa Ergonomizando com Débora Dengo, e o tema hoje é anexo 2 da NR17, que fala sobre teleatendimento e telemarketing, né? Trabalho nessas funções, nesses postos de trabalho, com essas atividades. E hoje a gente vai falar então especificamente da legislação, da ergonomia, das obrigatoriedades e tudo mais. A gente vai focar em tudo que o anexo 2 exige das empresas que têm esses setores de teleatendimento, tá? O que é o anexo 2 da NR17? A NR17 é a nossa norma mãe de ergonomia, né? Dentre todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, agora da Secretaria, né, da Economia, dentro de todas as normas, a gente tem uma específica de ergonomia e as empresas têm que cumprir com essa norma que é a NR17. Dentro da NR17, a gente tem dois anexos específicos. O anexo 1, que é só para trabalhadores de checkout, exemplo, caixa de supermercados, e o anexo 2, que é específico para operadores de teleatendimento ou telemarketing, né, que são os profissionais que trabalham, na maioria das vezes, em call centers. E a gente tem esses dois anexos específicos justamente por serem ramos, atividades um pouco mais penosas, que têm um histórico maior aí, bem importante de doenças, de afastamentos. Então, esse é um dos porquês de ter anexo específico disso, né? E hoje a gente vai falar especificamente do anexo 2, de operadores de telemarketing ou de teleatendimento, e a gente pode marcar uma segunda aula para falar só sobre o anexo 1, que é sobre os operadores de checkout, caixas de supermercados, tá? Então, vamos lá. Gente, esse anexo, ele aplica-se para todas as empresas que têm setores de teleatendimento dentro delas e não só apenas para as empresas específicas de call center. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que produz sacos de arroz, ela não é uma empresa específica de call center, como a gente tem muitas empresas especialistas em call center, em teleatendimento. Mas se dentro dessa empresa que produz arroz tiver um setor que é de teleatendimento, que é um call center interno, também aplica-se esse anexo. E a gente já vai ver o que é que se caracteriza um teleatendimento, um call center, para você como profissional da ergonomia saber se esse anexo vai se aplicar lá no seu cliente ou não. Quando é uma empresa específica de teleatendimento, de call center, não tem nem o que pensar. Com certeza absoluta esse anexo se aplica. Mas lá nos seus clientes, quando você estiver atendendo, você vai poder fazer essa análise e reconhecer se tem algum setor lá dentro que precisa aplicar o anexo 2. Tem algum setor específico de teleatendimento lá dentro, tá? Agora a gente vai falar exatamente sobre isso, tá? Sobre quem classifica, o que é que classifica um call center e um teleatendimento. Lembrando que pode ser um teleatendimento, um call center, um telemarketing tanto receptivo, que recebe as ligações, quanto ativo, que executa as ligações, que liga para os clientes. Então, tanto trabalhadores que ficam ligando para clientes, quanto trabalhadores que ficam recebendo ligação de clientes, aplica-se esse anexo para as duas situações, tá? Vamos lá, o que é um call center? Eu vou ler o trechinho da norma que explica exatamente o que é um call center, depois a gente vai falar sobre isso. Então aqui com o meu resuminho aqui, ó. O que é call center? Ambiente de trabalho no qual a principal atividade é conduzida via telefone e com a utilização simultânea de computador. Então veja, gente, se tem um setor de trabalho ou uma empresa que os funcionários eles usam o telefone, na norma tá telefone ou rádio, né? Mas hoje quase que nem se aplica isso, a gente nem vê mais rádio por aí, né? Mas tá na norma telefone ou rádio, então é a principal ferramenta de trabalho do trabalhador e também simultaneamente com o uso de computador. Aí é caracterizado um call center, tá? Então assim, veja,
Se o trabalhador usa telefone, mas não é a principal ferramenta de trabalho dele, não são ligações. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu setor, eu ligo eventualmente para algum cliente, mas não é minha principal atividade. Eu também uso o computador, mas não é a minha principal atividade ligar a 95% da minha jornada do tempo, ou receber ligações 95% da minha jornada. Aí não é call center, tá? Não é um trabalhador que trabalha em um ambiente de call center. Agora, se a principal ferramenta de trabalho dele, sim, é o telefone, são ligações, muitas vezes não é telefone, né? São headsets conectados com o sistema, né? Inclusive tem que ser, a gente já vai falar mais sobre isso quando a gente entrar no menu de equipamentos. Então, assim, tem que usar o telefone e ligar ou receber ligações e também o computador de forma simultânea, certo? Então, essa é a caracterização de um ambiente de trabalho de call center. E aí você vai aplicar essa norma quando você vê esse call center, uma empresa como um todo de call centers, principalmente a gente dá exemplo das companhias de telefone, né? Que elas têm um call center muito ativo, ou um setor que tenha essa configuração dentro de uma empresa, não necessariamente que seja um call center, certo? E agora, o que é trabalho em teleatendimento ou telemarketing? Porque uma coisa é estar em um ambiente de call center, que a gente já viu como ele é estruturado, e o trabalho em telemarketing ou teleatendimento. Vamos entender, vou ler o trechinho da norma e aí a gente fala sobre isso. É o trabalho onde a comunicação é realizada à distância, por voz e ou mensagens eletrônicas, com a utilização simultânea de equipamentos de audição ou escuta e fala telefônica e computador. Então, reforçando, tem que ter o uso da voz, tem que ter a escuta, tem que ter os equipamentos de audição e de fala, então microfone, fones de ouvido, né? E simultaneamente com o uso de computador. Teve pessoas, eu acho que foi uma aluna minha, se não me falha a memória, foi a Sabrina, não sei se ela tá aí na live. Uma vez ela me perguntou: Débora, os profissionais que só conversam por mensagem, então hoje em dia tá muito comum, né, ter um atendimento ali por WhatsApp, tem profissionais, tem trabalhadores que só fazem isso, né, que a atividade do dia a dia de trabalho deles é o uso do celular e responder por mensagens, WhatsApp, redes sociais, que é um cargo comumente chamado como social media, né? Então, ele responde os clientes, faz postagens também, e ela me perguntou se encaixaria no anexo do teleatendimento. Veja, se o profissional não faz uso da voz, então ele não fala, né? Não tem a comunicação, fala, escuta com os trabalhadores, com os clientes, não se encaixa no teleatendimento, no telemarketing específico de call center, tá? Que é o anexo 2 da NR17. Então, assim, se esse profissional, além de responder as mensagens, mexer no computador, né, também fizesse ligações ativas ou passivas com os clientes, ou seja, ligasse ou recebesse, também, aí sim seria classificado como call center, como teleatendimento. Mas não é dessa forma. Então, assim, até é um teleatendimento, mas não está classificado como call center, então não se aplica essa norma. A princípio é o que a gente tem hoje, né? Pode ser que sim, no futuro a NR17 seja atualizada, visto que são funções novas, né? A gente não tinha social media alguns anos atrás. E o anexo 2 da NR17 é de 2007. Então, veja, são 13 anos, muitas coisas mudaram. Pode ser sim que no futuro a gente tenha alguma questão relacionada ou algum anexo novo a quem só usa celular, né, por exemplo, e não faz uso da voz. Mas a princípio, por enquanto, com o que a gente tem hoje de questões legais, tem que fazer uso da voz, telefone, junto com o computador e outros meios de processamento de dados, que pode ser sim o celular. É lógico que se você quiser aplicar esses conhecimentos no dia a dia de um cliente para um trabalhador que não se encaixa, tudo bem, só que terão requisitos que não são obrigatórios e aí você tem que tomar cuidado, porque aí você não pode obrigar a empresa a fazer se de fato não for obrigatória, certo? Bom, vamos lá. Entendendo isso, a gente vai entrar em tópicos dos setores de teleatendimento. A gente vai falar sobre mobiliário,
questões organizacionais, questões ambientais, que são obrigatórios em call center. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder da Paty, no caso de resposta por áudio no WhatsApp. Veja, se esse trabalhador ele responde áudio o dia inteiro, então ele faz uso da voz o dia inteiro, pode ser sim classificado call center, mas eu não conheço nenhum setor que faça isso. Por exemplo, a gente vai entrar aqui em detalhes, que a jornada de trabalho é de 6 horas e que eles têm as pausas obrigatórias e que, de fato, às 6 horas de um teleatendente, ele está em ligação às 6 horas. Tirando as pausas fisiológicas obrigatórias e intervalo de alimentação, ele está em ligação às 6 horas. Então, eu duvido, 5h30, 5h30, eu duvido que alguém esteja respondendo áudio durante 95% da jornada do trabalho, porque se isso está acontecendo, esse processo está muito falho, né? Porque a melhor plataforma para se comunicar com voz não é o WhatsApp, seria o telefone. Então, isso não é comum acontecer, né? Porque se um funcionário precisa ficar ali 8 horas por dia respondendo áudio, é porque o sistema dessa empresa está falho, deveria se instalar um call center, um FAQ para o cliente, uma ligação, né? Então a gente não vê isso acontecer, mas se você vê isso acontecer, um funcionário que responde áudios, né, com voz por 8 horas por dia, a maior parte do trabalho, lembra que o uso da voz do telefone, ele tem que ser a principal ferramenta. Se for o caso, que eu confesso não ter visto ainda, aí sim você pode aplicar esse anexo, tá? Sobre o mobiliário do posto de trabalho. Gente, eu vou passar item a item dos mobiliários, que bastante gente confunde o que precisa ser para setores administrativos em geral e o que precisa ter e ser para só o teleatendimento. Então eu vou passar item a item para esclarecer, porque mobiliário, a gente que trabalha com ergonomia, a gente olha muito para isso e de fato impacta na produtividade e no conforto dos trabalhadores, então eu vou passar um a um. Primeiro item que causa uma confusãozinha no pessoal. Eu vou ler e depois a gente discorre, tá? Monitor e teclado precisam estar em superfícies com regulagens independentes. O que é regulagem independente? Onde o meu computador ele tem uma regulagem de altura e o meu teclado ele tem outra regulagem de altura, mas não é as máquinas em si, e sim a superfície de trabalho. Toda vez que a norma fala superfície de trabalho, ela está dizendo mesa, tá? Ponto final. E aqui diz que tem que ter regulagem independente de altura a mesa, onde está o monitor e onde está o teclado. Então, meu teclado sempre fica mais para frente que o meu monitor fica mais para trás. O que a norma diz? Que essa mesa tem que ser bipartida, né? Tem que ter duas mesas emendadas praticamente e que uma tem a regulagem independente da outra, tá? Só que tem uma ressalva, tá? Pode sim ser uma regulagem única, desde que essa regulagem regule pelo menos 26 centímetros. Porque ele pensa mais na questão do computador, que tem que ter uma regulagem muito maior do que a regulagem do teclado. A regulagem do teclado, ela precisaria uma regulagem bem menor da altura do teclado do que da altura do monitor, porque a gente muda muito mais, né, a altura da linha do campo de visão do que aqui dos cotovelos, que é onde a gente apoia para utilizar o teclado. Então, ela está dizendo isso pra gente. Se você quiser uma mesa com superfície com regulagem de altura, aí pode ser digital, pode ser na manivela, o que a empresa tiver recursos para fornecer, pode ser com uma regulagem única, desde que regule pelo menos 26 centímetros, porque ela está pensando mais ali no monitor, tá? Só que o que a gente vê? A gente vê que o que mais tem realmente é a bipartida, em grandes bancos é sempre essa que tem, porque realmente a gente entende que o trabalhador que usa, né, full time esses recursos, o ideal mesmo é que consiga regular o monitor com ajuste e o teclado com outra. Quando tem a regulagem da mesa de uma regulagem só, regulagem única, que ela regula a altura, se o monitor tiver a sua própria regulagem, que é um pré-requisito, aí fica perfeito, porque aí eu consigo regular a mesa com a altura do meu cotovelo, com a altura
da minha altura até o chão, que eu consigo alcançar os pés na cadeira, e eu consigo regular o monitor para o trabalhador, além de todas essas regulagens que a gente já fez. Então aí seria o cenário ideal, tá? Além disso, gente, essa mesa ela tem que ter profundidade, ou seja, a distância aqui na frente, o comprimento dessa mesa tem que ter no mínimo 75 centímetros, tá? Ele fica ali usando dos equipamentos durante toda a jornada, então tem que ter esse espaçamento mínimo, profundidade de 75 centímetros. Além disso, a largura, o mínimo é 90 centímetros, quase 1 metro, né? 90 centímetros para ter um conforto e ali uma possibilidade de movimentação no seu posto de trabalho melhor, tá? A bancada, ela tem que... Se tiver bancada de consulta, que nem todos os call centers têm, porque hoje em dia é tudo eletrônico, né? Tudo automatizado. A gente sempre tem que ler a norma e pensar que ela foi escrita em 2007, né? Que muitas coisas eram diferentes. Então, hoje em dia, não é muito comum a gente ver essa bancada anexa para consulta de materiais, porque não tem poucas coisas no papel hoje, né? A maioria tá tudo digitalizado. Mas se tiver, essa bancada tem que ter uma largura de 100 centímetros e uma profundidade de 90 centímetros. Mas hoje a gente não vê muito isso, tá? É tudo mais automatizado e eletrônico hoje. Borda da mesa arredondada, claro, e o mouse tem que estar na mesma superfície do teclado. Isso é óbvio também, mas às vezes, né, a gente tem que reforçar. Se for uma mesa bipartida, que o teclado fica numa posição e o monitor em outra, o mouse tem que estar na mesma linha ali do teclado, tá? Embaixo da mesa onde estão minhas pernas, qual é a profundidade? Mínima de 40, que seria o espaço livre, 45 para os joelhos, mínimo de 45 de espaço livre para os meus joelhos embaixo da mesa e mínimo de 70 centímetros de livre, né, espaço livre para as minhas pernas. Então eu meço aqui no nível do joelho sentado e meço a profundidade ou o comprimento ali livre dessa mesa no nível das pernas também e dos pés, porque o joelho ele precisa de um pouco menos de espaço quando a gente está sentado do que as pernas, que tem que esticar um pouquinho ali na frente, tá? Então essas são as medidas. E se mesmo com as regulagens de cadeira, de mesa, porque a mesa do call center tem regulagem de altura, é obrigatório, diferente de um escritório convencional que não tem essa exigência de regulagem da superfície. Então, regulei minha mesa, regulei minha cadeira com as questões ergonômicas corretas ali. Mesmo assim, o trabalhador não alcança o pé no chão, precisa então de apoio de pés com regulagem que supra esse espaço que está faltando para ele encostar o pé no chão. Geralmente, assim, a grande maioria das pessoas do call center a gente consegue fazer o ajuste sem o apoio de pé, justamente porque a gente tem a mesa que regula a altura, a cadeira que regula a altura e o monitor que regula a altura, que são quesitos obrigatórios. Então a gente, na maioria das vezes, consegue adaptar. Claro, pessoas com a estatura menor, mesmo assim a gente precisa adaptar com o apoio de pés, que não consegue alcançar ainda. Certo? Abordamos mesa, acho que o principal a gente abordou, que são os valores, que são as obrigatoriedades. Agora a gente vai para a cadeira do teleatendente. Cadeira. Primeiro de tudo, apoio de pés com 5 pés, né? E com rodízios. Isso também no escritório é obrigatório, tá? Cadeira estofada e com material que respira, isso também é obrigatório em qualquer posto administrativo, não só no call center. Aqui fala da densidade desse estofamento, de 40 a 50 quilos por metro cúbico. Débora, como que eu meço isso, se a densidade dessa cadeira está correta? Você não mede isso, tá? Você lê no manual da cadeira, vê se ela tem essa densidade. E se você estiver num processo de compra de uma cadeira para call center, você solicita essas medidas todas, inclusive a densidade, para saber se o fabricante coloca essa densidade. A gente não mede isso, né? A cadeira já vem com essa densidade, então não se preocupem quanto a isso.
A regulagem de altura, tá? Ela tem que ter de 37 a 50 centímetros. Então, o mínimo da cadeira tem que ter pelo menos, no mínimo, 37 centímetros. Se começar menos que isso, tudo bem. E regular no mínimo até 50. Se ela regular até mais que isso, tudo bem também. Mas o intervalo mínimo é esse, de 37 centímetros a 50. E aí tem muitas pessoas que confundem isso, e os meus alunos sabem o quanto eu já falo isso nos treinamentos, no nosso curso, né? Que eu falo, gente, não confunda, muitos confundem. Que eu vou orientar de novo para quem é aluno e para quem não é aluno que está aqui assistindo a live. Se o mínimo da regulagem é de 37 a 50, então imagine que eu tenho isso aqui de regulagem, de 37 a 50, que é o mínimo exigido. Se a minha empresa ou a minha cadeira, ela regula além disso, ou seja, inicia aqui em 30 e termina aqui em 60. Tem gente que coloca que tá errado. Gente, tá mais certo ainda, porque o nível de regulagem dessa cadeira ela é maior ainda e atende a um maior número de pessoas. Então, ao invés de ter esse nível de regulagem, eu tenho isso aqui. E eu vi muitas pessoas em checklists de imobiliário, de análise de imobiliário, tá lá, de 37 a 50, aí se inicia em 36, a regulagem mínima, a pessoa coloca que tá errado. Gente, pelo amor de Deus. Ou o contrário, se regulou até 51, coloca que tá errado porque é de 37 a 50, a regulagem de altura, né, em centímetros. Pelo amor de Deus, ainda bem que tem gente aqui assistindo e vai assistir depois a gravação também, para entender que não, parece bobo para quem sacou de primeira, mas gente, vocês não têm noção a quantia de pessoas que erra, que falha sobre isso, e aí acaba penalizando a empresa que tem um mobiliário melhor ainda do que é o mínimo obrigatório, entende? Então, que bom que vocês estão aqui para não falhar nisso, tá? E olha só que interessante, no próprio anexo 2 do teleatendimento, diz que a empresa pode ter até 3 cadeiras diferentes nesses valores de pré-requisito, se for para atender as pessoas, a população. Então, olha como é bom ter essa abertura, né? Então, a empresa fala assim, olha, a gente tem esses pré-requisitos mínimos de uma cadeira de escritório, de teleatendimento. Mas se você precisar de cadeiras diferentes disso para atender a sua população, a antropometria da sua população, você pode ter até 3 cadeiras diferentes nesses quesitos. Então, olha como essa norma, esse anexo está olhando de fato para a antropometria das pessoas, para o ser individual, né? Então, isso pode acontecer por exemplo, com pessoas obesas que precisam de cadeiras diferenciadas, então não terão esses requisitos mínimos, né? Ou os requisitos padrão, digamos assim, mas ela te permite ter uma cadeira diferente desses padrões. Outro exemplo, nanismo, né? Vai ter uma cadeira bem diferente desses padrões. Pode ter, porque tá atendendo a população que necessita dessa cadeira diferenciada, então a norma é aberta quanto a isso quando precisar, tá? E ainda falando sobre a cadeira e sobre o assento, a profundidade que é esse comprimento aqui, digamos, lá da minha lombar até o meu joelho, né, onde eu sento de fato na cadeira, de 38 a 46 centímetros, tá? Essa profundidade da cadeira. A borda também tem que ser arredondada, a borda anterior, porque senão comprime a minha região poplite, ali a região do meu joelho, né? E também o encosto, isso aqui é diferente, tá? O encosto da cadeira, o pré-requisito é diferente para demais trabalhos administrativos. No call center é obrigatória a regulagem de altura e a regulagem antero-posterior. A inclinação do encosto também é obrigatório, tá? Então, muito importante. Ainda sobre o assento da cadeira, a largura tem que ser de, no mínimo, 40 centímetros e o encosto tem que ser, no mínimo, de 30 centímetros e meio. Nisso também não muda, a gente tem a BNT de cadeiras, né? São os mesmos valores, não muda isso, tá?
Apoio de braços também, mesmo que está na NR17 padrão e também na BNT de cadeiras, tem que ter regulagem de 20 a 25 centímetros de altura em relação ao encosto, ao assento da cadeira, que é onde eu sento. Então, eu começo a medir ali no assento da cadeira, na superfície de cima, e meço a regulagem. Tem que ter de 20 a 25 centímetros esse apoio de braços, tá? Gente, finalizamos cadeira, né? Mobiliário como um todo, a gente falou de mesa e cadeira, que é o mobiliário do teleatendente, do telemarketing, do call center. Agora a gente vai para equipamentos, tá? Vou ver se tem alguma perguntinha relacionada a isso. Ivani, posso usar essas medidas de mobiliário para atividades de secretárias? Depende. Se a secretária for... Não sei se você perdeu o início da live. Eu mostrei o que são call center, o que é teleatendimento e telemarketing, as características. Se você perdeu, vai ficar gravado, volte e assiste depois para você ver se essa secretária se encaixa numa atividade de teleatendimento. Pode ser que não, tá? Se ela não fica ali por longos períodos da jornada em atendimento por telefone e com uso simultâneo de computador, pode ser que ela não se aplique. É muito comum que não se aplique nessa atividade. Se ela não se aplicar, você usa o que diz a NR17 e a ABNT de cadeiras e mesas. Você não usa o anexo 2 da NR17, que é específico para call center. Vou falar, a maioria das coisas é exatamente igual, mas como eu não vou conseguir te falar item a item do que muda, que é só específico para teleatendimento e o que é aplicado para demais postos administrativos, eu prefiro que você não siga o anexo 2 do teleatendimento e siga o que diz a NR17 de modo geral, que ela já coloca lá, e a BNT NBR de mesas e cadeiras, tá? Hoje em dia eu tenho alunos, né, bastante alunos, que aí eu não consigo lembrar quem é aluno e quem não é. Mas, Ivani, se você for aluna, tem lá a nossa planilha de equipamentos imobiliários para atividade administrativa normal, tá, Paula? E teletrabalho também se aplica como teleatendimento? Não, se você está se referindo ao teletrabalho como home office, tá? Não, eu não sei o que você está falando sobre teletrabalho, se você quis dizer home office, não é a mesma coisa, tá? Mesma coisa, Paula, se você perdeu o início da live, que eu expliquei a característica de teleatendimento, telemarketing e de call center, volta a assistir a gravação depois, que no começo eu defini quem é que a gente vai aplicar o anexo 2 do NR17, porque tem que ter o uso de telefone, de computador e falar com os clientes ao mesmo tempo, tá? Então vamos para equipamentos agora, tá? Equipamentos. Primeiro, a empresa tem que fornecer headset para os trabalhadores, tá? Tem que fornecer headset com microfone e fone. E esse headset, ele tem que permitir a alternância dos lados, tá? Então, ele tem que ser unilateral. Quando tem um headset que tem os dois fones, não é o adequado. Por quê? Ele não consegue alternar de lado, tá? E tem que permitir essa alternância de direito para esquerda. Então, tem que ser um headset de uma orelha só, com o microfone a empresa tem que fornecer e, obviamente, tem que fazer todas as manutenções necessárias para isso, tá? Que mais, gente? Deixa eu virar aqui, ó, que eu preparei com muito carinho para vocês. Monitor. Tem que ter regulagem de altura, então além da regulagem da mesa, tem que ter a regulagem de altura do monitor. Então a cadeira tem que ter regulagem de altura, a mesa tem que ter regulagem de altura e o monitor tem que ter regulagem de altura, tá? Gente, eu separei especificamente com o número do item para vocês, o item 3.4, porque diz sobre a análise ergonômica do trabalho, que é muito importante. Mais para frente fala mais sobre análise ergonômica, mas esse de forma especial. Toda introdução de novos métodos ou dispositivos tecnológicos que traga alterações sobre os modos operatórios dos trabalhadores deve ser alvo de análise ergonômica prévia, prevendo-se de períodos e procedimentos adequados de capacitação e adaptação. Ou seja, toda vez que aquela empresa de telemarketing ou aquele setor de teleatendimento, ele ele for fazer uma alteração
sobre um modo operatório, um equipamento novo, um mobiliário novo, um sistema novo, toda vez que tiver alguma alteração tem que ter uma análise ergonômica. Mas por quê? É para identificar, para fazer uma análise, né, sobre a doença em si, sobre uma prevenção muito forte? Não, não é sobre isso. É para prever quanto tempo vai demorar para se adaptar, como que vai ser essa capacitação, se eles terão o treinamento para se adaptar, de quanto tempo, é para auxiliar nisso, tá? Que mais que a gente tem aqui? Encerrando sobre a análise ergonômica, que era esse item 3.4 que eu queria trazer para vocês, a gente entra nas condições ambientais. De forma geral, o anexo 2 pede que você precisa ter um projeto tanto para ruído quanto para climatização, tá? Tem lá mais itens que vocês precisam ler depois, mas eu preciso falar para vocês que, de forma geral, ele solicita que este call center ou que este setor de teleatendimento tenha um projeto de climatização daquele setor e de anti-ruído. Por quê? Climatização porque são muitas pessoas ali de 90 em 90 centímetros, um do ladinho do outro, muitas vezes, em ambiente que exige solicitação intelectual e atenção constante e tudo mais, então tem que ter. E do ruído, porque teleatendimento, pelo telefone, todo mundo emite ruído, né? Então tem que ter ali separação, o piso anti-ruído, teto anti-ruído, separação entre os postos. Então, assim, é muito, muito importante ter isso, tá? Você vai identificar se tem um projeto, né? Se tem um ar-condicionado, se tem um projeto anti-ruído, você consegue identificar isso na sua visita ali em loco. E você pode constatar isso com os demais profissionais que estão ali. Mas assim, são os mesmos valores solicitados na NR17. Então, temperatura de 20 a 23 graus, velocidade do ar que não passe 0,75 metros por segundo, umidade do ar não inferior a 40%. As questões quantitativas são iguais, só que ele bate na tecla de que tem que ter um projeto ali anti-ruído e de climatização para o setor, tá? Gente, e além disso, fala lá, para prevenção da síndrome do edifício doente, deve ser atendido 3 questões legais. Tem que ser atendida a portaria 3.523 do Ministério do Trabalho, tem que ser atendida a resolução número 9 da Anvisa e a NR9, tá? Então vamos lá, portaria 3.523 do Ministério do Trabalho, resolução número 9 da Anvisa e NR9, né, norma regulamentadora 9. Isso aqui, tem empresas específicas, né, que fazem que aplicam isso nesses setores, né, de forma prática. O que você tem que ver e orientar é se isso está acontecendo, né? Não é você que vai fazer isso, né, aplicação legal dessas questões, mas você vai conseguir orientar a empresa que não tem, tá? E vai conseguir verificar se isso existe, porque terão documentos comprovando, inclusive tem que ter os documentos a serviço ali do Ministério do Trabalho, tá? Esses documentos têm que estarem disponíveis para fiscalização, tá? De tudo isso. Então, por isso que você tem que saber que precisa ter e orientar caso não tenha, mas não é você de fato que vai aplicar isso, né? Que não é da nossa função, e sim orientar caso não tenha e orientar que precisa estar ali à disposição das fiscalizações caso tenha, tá? Entrando agora na última parte, que é da organização do trabalho, tá? E essa parte é a mais importante de todas, tá? Então, vamos lá. Organização do trabalho no teleatendimento no call center, tá? Primeiro de tudo, isso aqui, gente, é muito específico do call center, tá? Então, não vão sair aplicando isso aqui que a gente tá falando em qualquer ambiente. Claro, tudo que aplicar aqui vai ser benéfico, mas não necessariamente é obrigatório como é no call center, tá? Então, tomem cuidado só quanto a isso. Mal não vai fazer se aplicar, mas você tem que permitir a empresa de escolher se ela quer ou não quando não é obrigatório, coisa que no call center isso aqui é obrigatório, tá? Vamos lá, organização do trabalho. Primeiro, não pode haver trabalho em domingos e feriados, a não ser que tenha uma autorização explícita do Ministério do Trabalho. Por quê?
Tem situações de teleatendimento que tem que ser final de semana e feriado, serviços essenciais, né, e tudo mais. Então, mas se tem uma autorização, pode. Você só tem que orientar a empresa, né, se ela tem essa autorização e tudo mais, tá? Tem que ter um repouso semanal remunerado que coincida com o domingo do mês, tá? Então, tem que ter um repouso, pelo menos de um domingo remunerado, tá? Os demais repousos pode existir sem problemas, mas um domingo remunerado tem que ter por mês, tá? As escalas de final de semana e de feriado tem que ter aviso prévio para os trabalhadores se organizarem. Então, não adianta me falar ontem que hoje eu ia estar de folga, porque eu não consigo planejar minha vida. Inclusive, hoje é feriado, né? Dia 2 de novembro. Não adianta eu me avisarem ontem que eu tenho que eu não vou trabalhar hoje, eu não consegui programar nada e tudo mais. Então, tem que ter um aviso prévio para as pessoas se organizarem. Por isso que é a organização do trabalho, esse menu que a gente está falando. A jornada efetiva de trabalho é de 6 horas totais, tá? Incluindo pausa, alimentação, repouso, ginástica laboral, caso tenha, tá? Se precisar exceder com hora extra, tem que fazer um intervalo de 15 minutos antes de exceder a hora extra, certo? Já vou responder as perguntas, tô vendo aí que tá cheio, tá? Pausas tem que ser fora do posto de trabalho, tá? Tem que ser fora do posto de trabalho em 2 períodos de 10 minutos contínuos. E aqui muita gente se confunde. 2 pausas de 10 contínuo, então é 20 contínuo? Não. Cada uma das pausas de 10 minutos de forma contínua. 10 minutos de pausa, né? E não é 5 e nem 3, é 10 minutos e 10 minutos. 2 pausas. Além disso, tá? Tem que ter um intervalo de repouso e alimentação que é de 20 minutos. Então, das 6 horas trabalhadas, desconta 20 das 2 pausas, mais 20 da alimentação. São 40 minutos de desconto, fica 5 horas e 20 de trabalho efetivo. Na maioria das vezes é assim, na maioria dos locais. E essas pausas tem que ser depois da primeira hora de trabalho e antes da última, para ser pausas inteligentes. Inclusive, a gente já falou em uma live sobre isso, sobre as pausas inteligentes, né? E que tem que excluir a primeira hora e a segunda hora, tá? Jornada de até 4 horas só precisa de uma pausa de 10 minutos para repouso e uma pausa de 10 minutos para alimentação. Então, são 20 minutos ali de pausa. As pausas para descanso tem que ser registrada, né? Ou em papel ou em ponto eletrônico, e tem que ficar a serviço da fiscalização caso precise. Então, todos esses registros, tá? E olha só, tem uma coisa que o pessoal não lembra. Se tiver uma ameaça, um verbal, uma agressão verbal, algum interpere em alguma ligação, tem que fazer uma pausa para o trabalhador se recompor, caso isso abale ele, né? Porque às vezes não abala, às vezes até tá acostumado, mas se abalar ele, tem que fazer uma pausa para se recompor daquela situação, tá? É proibida a utilização de métodos que causem assédio moral e constrangimento nos funcionários, como, olha só o que ele diz aqui: estímulo abusivo de competição, então pode ser de metas ou competição entre as equipes, entre os trabalhadores, isso não pode, tá? E exigência que o trabalhador use... Nossa, que letra é essa? Use de forma permanente ou de forma temporária o uso de fantasias, adereços para otimizar atendimentos, vendas, etc., ou para promover a empresa. Você pode, por exemplo, Halloween, que a gente tá na época aqui, se fantasiar vocês ali dentro do setor, mas não que isso provoque ou que seja objetivo gerar vendas ou promover a empresa. Não, comemorações internas, tudo bem, o que não pode é com esses objetivos, né? A gente tem que ter bom senso nessas coisas. E também exposição pública das avaliações entre os funcionários. Então, sobre o desempenho deles. O fulano tá com tantos pontos e todo mundo vê. Ele tá na frente, todo mundo vê. Esse tipo de desempenho não pode ser escancarado, né, ao público, porque pode causar constrangimento para quem não tá ali batendo esses valores, por exemplo. Então, tem que ser algo mais, né, como eu posso dizer,
Existe, mas não escancarar, colocar lá no mural, que antigamente isso acontecia muito, né? E hoje, inclusive, também acontece. Uma coisa importante, os sistemas de trabalho devem ser continuamente atualizados e melhorados para não causar retrabalho para o trabalhador, estresse, etc, tá? Por quê? Porque se eu não tenho um software atualizado, eu vou acabar fazendo anotações na mão, eu vou ter que usar muito a minha memória, eu vou ter que, enfim, N situações, tá? Que prejudicam a rentabilidade daquele trabalho, a produtividade, a saúde mental daquele trabalhador, tá? Então é importante. Gente, em outra live, porque não ia caber nessa, a gente já tá aqui 10 para as 6, né? Em outra live a gente vai falar sobre treinamentos para call center, que tá no anexo 2, isso aqui fala só sobre como tem que ser um treinamento de ergonomia para call center. E em outra live a gente vai falar também sobre análise ergonômica específica para call center. Vocês viram que a gente falou aí 50 minutos só sobre os pré-requisitos obrigatórios que a empresa tem que atender para os trabalhadores de teleatendimento, telemarketing, tá? E call center. Então, em outra live a gente vai falar sobre isso, a gente vai marcar, eu vou compartilhar com vocês, porque eu não queria ser superficial, então eu deixei treinamentos de ergonomia em call center para uma outra. Talvez eu una com a ET, dependendo como for o escopo, né, se tiver muito conteúdo, ou se não, mais uma live só sobre análise ergonômica de call center, tá? Agora eu vou responder as perguntas de vocês. A ginástica laboral, nesse caso, é obrigatória? Não. A empresa pode fornecer ginástica laboral para os trabalhadores, só que o trabalhador não é obrigatório a fazer, tá? Não é obrigatório fornecer ginástica laboral e, se tiver, não é obrigatório o trabalhador fazer. Então, de modo geral, não são obrigatórios, tá? Deixa eu ver o que mais. E quando o trabalhador recebe e faz ligações sem headset, mas só usa o computador? Se ele faz esse uso o dia inteiro de ligações, ele precisaria ter um headset. Então, você tem que conversar com a empresa se não está na hora de adaptar esse trabalho, porque se ele fica o dia inteiro aqui, né, é ruim para ele. Então, é muito simples adaptar, né, o sistema com o headset. Se ele está fazendo o dia todo, o ideal é melhorar, tá? E mudar essa situação. Boa tarde, como seria esse projeto? Minha empresa tem call center. Esse projeto, você diz de ruído ou de climatização? De climatização é um ar-condicionado, janelas, etc. De ruído, não, eu não sei te dizer como é esse projeto em detalhes, porque eu não sou engenheira nem arquiteta, mas é aquela questão de anti-ruído nas paredes, no piso, no teto. Eu não sei especificamente falar os termos técnicos disso, porque eu não trabalho com isso, mas com esse tipo de projeto fazendo, né, mas tem que ter as separações, né, entre um e outro, de acrílico, anti-ruído também, materiais. Então, assim, é um projeto como um todo. Tem um pouquinho falando sobre a norma. Se você conseguir ler ela na íntegra nesse trecho, você vai entender um pouquinho melhor, porque tecnicamente eu não consigo abordar sobre isso, porque eu não sou especialista nisso. Mas é aquela questão toda de anti-ruído, que tem N tipos de projeto anti-ruído. Tem desde os mais baratinhos até os mais completos e complexos, que você consegue tornar o ambiente muito agradável, de conforto acústico, né? Sobre o cargo vendedor televendas, eu devo enquadrar neste anexo? Olha só, não existe nome de cargo, nome de função que eu consiga ler o nome vendedor televendas e enquadrar nesse anexo, porque não é assim que a gente enquadra. Se você perdeu o início da live, eu vou deixar ela gravada, depois você volta e assiste, porque eu descrevi tanto o ambiente de teleatendimento, como ele tem que ser o call center, e a atividade que ele tem que desempenhar simultaneamente para ser. Então, se este vendedor de televendas, que é o cargo que você está me perguntando, ele tiver todas essas situações de trabalho, aí ele vai se encaixar, mas não é com o nome do cargo que a gente consegue adivinhar as atividades que ele faz e enquadrar ou não no anexo 2 da NR17, tá?
Depois assiste a live e volta que vai te esclarecer. Ginástica laboral no home office é obrigatória ou recomendado para evitar más posturas? Nada é obrigatório, tá? Ginástica laboral não é obrigatório nunca para nada. Mas é recomendado? Sim, é recomendado, é muito bom, sem dúvidas. Principalmente no home office, o pessoal tá muito parado no home office, né? Última perguntinha aqui, saideira, sobre as empresas que têm carga de 12 horas. Aí, você tem que conversar com a empresa para entender por que ela tem essa diferenciação, né? Porque 12 horas de teleatendimento, caraca, eu não sei se isso pode, né? Falar bem, eu não sei se isso pode. Então, você não pode abordar isso com os funcionários. Você tem que abordar com a empresa para entender por que ela tem essa abertura, né? Essa diferenciação, por exemplo, né? Porque ela não poderia, ou não sei, não conheço lei para isso, tá? Então, você tem que ver isso com a empresa, entender, e se ela estiver fazendo errado, você tem que orientar que a carga horária seriam 6 horas o ideal. Se ela não tem uma liberação exclusiva para ela, específica para alguma coisa, alguma atividade que ela faça, tá? Então, é isso. Gente, vou encerrando por aqui. Gente, peraí, antes de encerrar, me perguntaram sobre cinto lombar. Tem um delay aqui nas perguntinhas, então às vezes eu encerro e vocês acabaram de mandar uma pergunta. Eu já fiz uma aula só sobre cinto lombar também. Lá no meu canal do YouTube, Débora Dengo, Soluções Ergonômicas, digita cinto lombar, ajuda na ergonomia, alguma coisa nesse sentido, você vai encontrar meu vídeo, tá? Falando sobre isso. E eu não vou dar spoiler porque eu quero que vocês assistam, então vão lá e assistam, tá? Não vou dar spoiler aqui não. Eu ia falar o resumo do vídeo, mas não vou falar, que é pra vocês assistirem, tá? Gente, um grande beijo, espero ter ajudado vocês. Toda segunda às 5 a gente tá aqui. Já tá aproximando de 1 hora aqui da live, do cronograma, então se eu não respondi alguma dúvida de vocês, que acaba às vezes ficando pra trás aí nos comentários, me manda lá no inbox pra eu te ajudar, tá? Mas eu vou ficando por aqui. Grande beijo, obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenha ajudado vocês. E a gente se vê nas próximas sobre a ET e sobre treinamento em teleatendimento, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau!